Então, muito boa tarde a todos. Senhores deputados, aos representantes, membros da delegação da Confederação Empresarial de Portugal que estão connosco nesta reunião. Nesta sessão temos mais uma audição no âmbito da nova apreciação da generalidade das iniciativas sobre teletrabalho. Temos connosco os diferentes grupos parlamentares que irão intervir. A entidade visitante, neste caso a CIP, na sua intervenção inicial, terá 15 minutos para expor a sua visão sobre os diferentes projetos em causa. Depois passamos a uma ronda de 25 minutos, com 5 minutos por cada grupo parlamentar. E depois, no final, há uma intervenção final, novamente por parte da CIP, para fechar a sessão com 10 minutos. Nós, com a delegação da CIP, que nos acompanha por videoconferência e que intervirá por essa via, temos o Dr. Nuno Biscaia, que é diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sociolaborais da CIP, e o Dr. Luís Henrique, que é jurista do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sociolaborais da CIP. E, portanto, sem mais demora, eu creio que os testes de som e de imagem já foram feitos. Passava a palavra, creio, inicialmente ao Dr. Nuno Biscaia, segundo a informação que aqui tenho, e, portanto, sem mais demora, passava-lhe a palavra. 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. A CIP agradece o convite para vir a esta audição partilhar convosco o nosso entendimento sobre a matéria que faz objeto deste grupo de trabalho. O nosso país, como se sabe, foi dos primeiros, se não mesmo o primeiro, a regular o teletrabalho no Código de Trabalho 2003. A matéria encontra-se hoje vertida nos artigos 165 e seguintes do Código de Trabalho em vigor, sem alterações significativas face ao texto original. Em 2013, o legislador nacional encontrou inspiração no Framework Agreement on Telework, alcançado em 16 de julho de 2002 pelos parceiros sociais ao nível da União Europeia. Do lado sindical, a Confederação Europeia de Sindicatos, do lado da empregadora, a Unice, atualmente a Business Europe, o APME, hoje a SME United, e o CEP, o Centro Europeu de Empresas Públicas. Mas não foi secante. O legislador nacional retirou desse acordo a noção de teletrabalho que desde 2013 e até hoje ainda se encontra vertida no nosso Código. De lá para cá, poucas foram as alterações introduzidas no regime jurídico do teletrabalho. Recordo-me de duas alterações que serviram para consagrar duas situações excepcionais e temporárias em que o trabalhador tem direito, por sua decisão unilateral, a passar a exercer a atividade em regime de teletrabalho. A saber, quando se trata de trabalhador vítima de violência doméstica e o teletrabalho seja compatível com a atividade desempenhada, introduzida, salvo, segundo creio, se a memória não me altraiçoa, em 2009, quando se trata de trabalhador com um filho com idade até 3 anos, o teletrabalho seja compatível com a atividade desempenhada e a entidade patronal disponha de recursos e meios para o efeito. Alteração introduzida em 2015. O teletrabalho constitui uma modalidade de contrato de trabalho, a par do contrato a termo resolutivo, do trabalho a tempo parcial, do trabalho intermitente, da comissão de serviço e do trabalho temporário. Temos bem presente que o aumento recentemente verificado no teletrabalho partiu de uma imposição unilateral do Governo às empresas e aos trabalhadores, por razões sanitárias de combate ao Covid-19, cuja evolução em função da situação pandémica determinou a publicação, em ritmo acelerado, de sucessivas medidas avulsas em torno do teletrabalho. Veja-se as resoluções do Conselho de Ministros, o Decreto-Lei 10A/2020, os sucessivos decretos de regulamentação do estado de emergência e o Decreto-Lei 79A de 2020. E este tendo sofrido inúmeras alterações. Quase ao mesmo tempo assistimos a este multiplicado de propostas legislativas lançadas pelos mais diversos quadrantes, muitas delas assentes mais em percepções estimativas do que em necessidades concretas sentidas ao nível do terreno. Todavia, tendo o cenário de imposição como pano de fundo, aquele que nos foi criado e que ainda está em vigor, queremos ser cedo para avaliar se trata de uma modalidade que vai, ou não, assumir expressão significativa no nosso mercado de trabalho. Até recentemente, o recurso ao teletrabalho era residual. De acordo com o estudo A Economia Digital e a Negociação Coletiva de 2019, promovido pelo Centro de Relações Laborais, em 2016, do total de trabalhadores por conta de outrem, apenas 0,3% estavam em situação de teletrabalho, ou seja, 853 situações. De acordo com o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que já veio a esta Comissão, os contratos de trabalho em regime de teletrabalho até à pandemia tiveram uma expressão residual no contexto português e tinham vindo, aliás, a perder relevância. De acordo com os quadros de pessoal, em 2010, e continuo a citar o Livro Verde, pouco mais de 1% dos trabalhadores por conta de outrem tinha contratos de trabalho,
de teletrabalho, peço desculpa, cerca de 2.400 pessoas, e em 2018 essa proporção desceu para apenas 0,03, menos de 800 pessoas. Ao mesmo tempo, a estatística europeia sugere que há 10 anos só cerca de 5% das pessoas em Portugal trabalhavam a partir de casa com alguma regularidade, 1% regularmente e 3,9% às vezes, e em 2019 essa proporção tinha subido para um pouco mais de 14%, 6,5% regularmente e 8,1% às vezes. Em suma, tudo dependerá, afinal, da evolução da atividade económica e da avaliação que os agentes, no desenvolvimento das suas atividades, vão fazer relativamente à eficácia, em termos de custo-benefício para todas as partes envolvidas, que tal modalidade terá no modelo de negócio. Os parceiros sociais reconhecem a importância e o impacto da matéria e procuram, naturalmente, acordar e promover soluções adequadas no domínio da digitalização. Neste âmbito, destaca-se não só o já citado Acordo de Teletrabalho de 2002, bem como o Acordo Quadro dos Parceiros Sociais Europeus sobre a Digitalização, adotado em junho de 2020. Este último acordo visa, entre outros aspectos, sensibilizar as partes para este domínio e propõe um processo circular para orientar os empregadores e os trabalhadores na adoção das medidas que se revelem necessárias. O teletrabalho deve ser abordado, assim, não apenas como uma modalidade de prestação de trabalho, mas sobremaneira como uma dimensão e ou instrumento no âmbito da digitalização dos mercados de trabalho que potencia benefícios, quer para empresas, quer para trabalhadores, e que, diga-se desde já, para muitos constitui uma realidade indesmentível face ao driver criado pelo Covid-19. Tem inerentes oportunidades, quer para empresas, quer para os trabalhadores, mas também não são despicientes alguns desafios que se lhe podem ficar associados. Do ponto de vista das empresas, há, por exemplo, as seguintes oportunidades: captação de talentos ao nível local, regional, nacional e mesmo mundial. Maior flexibilidade no que respeita a espaços físicos e horários de trabalho. Quanto aos desafios para as empresas, também os existem e podemos assinalar desde logo 3. Como é que vão controlar a performance do trabalho? Como é que controlam e registram o tempo de trabalho? E como é que fazem com que os trabalhadores absorvam a cultura e os valores da empresa? Por sua vez, no que diz respeito às oportunidades postas a trabalhadores, podemos identificar a potenciação aqui da conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, especialmente relevante em situações em que se torna necessária assistência particular a ascendentes, que será cada vez mais comum, queremos nós, face ao envelhecimento da população e mesmo a descendentes. A diminuição de despesas e do stress decorrentes de deslocações para e do local de trabalho, a flexibilidade na organização do tempo de trabalho, maior empregabilidade, nomeadamente para os residentes no interior e para os portadores de deficiência ou doença crónica. Já quanto aos desafios também para os trabalhadores, podemos identificar o isolamento dos seus colegas, a absorção e manutenção da cultura dos valores das empresas, a separação da dimensão pessoal e profissional e a adequação das condições de trabalho. Por outro lado, o teletrabalho pode impactar de modo não despeciente em outros importantes domínios e têm sido salientados no impacto ambiental, seja no domínio da qualidade, seja no custo de adaptação das empresas às metas ambientais, mas também tem potenciais impactos no ordenamento do território, na fixação de pessoas no interior do país. São aspectos essenciais para nós, CIP, absolutamente essencial, é que o teletrabalho resulte de acordo das partes. Ou seja, que a respectiva utilização tenha como pressuposto e exigência que ambas as partes privilegiem esta modalidade. Colocam-se, contudo, outros 4 aspectos, nomeadamente ao nível das hipóteses, dos custos, da segurança e saúde no trabalho e também do poder da autoridade e direção, aos quais passarei a referir. Não obstante, podemos refletir sobre hipóteses em que, por razões objetivas e para manter empregos, podemos conceber 2 hipóteses em que o teletrabalho possa ser imposto unilateralmente pelo empregador, de forma excepcional e temporária, tal como se verifica relativamente aos 2 casos que citei no Código de Trabalho, e isto só ao nível de hipóteses, e entre estas 2 hipóteses, a imposição unilateralmente e pelo empregador de forma excepcional e temporária, podemos conceber que em caso fortuito ou de força maior, por exemplo, situações de doenças coletivas como uma legionela, em que seja necessário isolar certas divisões das instalações das empresas, ou mesmo as pandemias como esta em curso. Mas também por motivos de mercados estruturais ou tecnológicos, ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tal medida seja indispensável para assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. Falo aqui, por exemplo, nas situações que todos nós conhecemos, em que, por um curto-circuito ou por uma qualquer explosão de gás, ou as instalações da empresa ficam destruídas, sendo isso inevitável e imprevisível, e, portanto, aquelas situações que sejam compatíveis com a realização de trabalho e o empregador ainda disponha dos meios e recursos, poderá, na nossa perspectiva, conceber-se que seja imposto o teletrabalho,
para viabilização da empresa e manutenção de todos os postos de trabalho. Também, e um aspecto que temos verificado, é que há uma visão quase generalizada no sentido de as empresas terem de compensar o aumento dos custos de trabalhadores em teletrabalho. Ora, a prestação de teletrabalho ou trabalho remoto pode consubstanciar não só uma maior vantagem em termos de disponibilidade temporal para o trabalho, decorrente desde logo da eliminação dos tempos de deslocação, mas também um benefício consubstanciado na redução global das despesas do trabalhador inerentes à prestação de trabalho presencial, que não raro se traduzirá na redução dos custos com transportes, portagens e combustível. Mas também não se pode presumir que todos os empregadores têm uma redução da sua despesa neste contexto de teletrabalho, uma vez que existem custos fixos que são independentes da presença física dos trabalhadores no local de trabalho. Aliás, em bom rigor, a adaptação tecnológica ao teletrabalho pode, inclusivamente, encarecer os custos fixos do empregador. Pense, por exemplo, em licenças informáticas, os VPNs, os equipamentos e maiores encargos que vão derivar naturalmente da cibersegurança ou de cuidados com a cibersegurança. É, aliás, nesse contexto que se inscreve o atual regime legal, que confere às partes a liberdade de estipularem quem deve deter os instrumentos de trabalho para o efeito, bem como a responsabilidade pela respectiva instalação e manutenção e pagamento de despesas. Isto está ainda no número 5 do artigo 166 no Código de Trabalho. E nós achamos que este tipo de normas que devem imperar nesta matéria. Ou seja, a contratação coletiva e o acordo individual constituem as sedes mais adequadas à obtenção dos equilíbrios que as partes neste domínio queiram impor na sua própria relação. Como aspecto complementar, há muitos destes abonos que visam compensar as despesas decorrentes de teletrabalho e julgamos também que seria de equacionar que, neste caso destes abonos, definidos, por exemplo, por IRCT ou por acordo, e até certos limites, deveriam ser tratados como compensação de despesas, sendo consequentemente isentas de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas ou singulares e de contribuições para a segurança social. Eu falei em dois aspectos, agora vou falar no terceiro. E este terceiro diz respeito ao domínio da segurança e saúde no trabalho e dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, onde é preciso ter em conta que o empregador não tem controle direto sobre o local de trabalho do teletrabalhador. O empregador pode nem sequer saber onde fica a sua localização geográfica, partindo daquela noção que eu comecei por vos referir de teletrabalho, que é o trabalho realizado normalmente fora das instalações da empresa. Daí que é necessário preservar o sigilo do empregador e prever regras muito específicas sobre a segurança e saúde no trabalho, o seguro de acidentes de trabalho e reparação de acidentes de trabalho, nomeadamente a adequação do conceito de acidente in itinere, bem como as regras de comunicação e meios de prova que devem ser, nesses casos, obtidos pelo trabalhador e pelo empregador. Não podemos, aliás, deixar de sublinhar que se registra um alinhamento total por parte de Vossas Excelências, por exemplo, e de todos os decisores políticos, em querer apurar qual vai ser a reação das companhias de seguros, maiormente seguros de acidente de trabalho, que são, como todos sabemos, obrigatórios, relativamente à escassez de informação sobre o local de trabalho. Por último, também, nesta matéria de segurança e saúde no trabalho, o trabalhador, após formação específica, deve assumir a sua quarta parte de responsabilidade neste domínio. Um quarto aspecto, como eu vos falei, tem a ver com o poder da autoridade e direção. É que temos observado, em geral, que se tem apregoado em inúmeros domínios uma maior autonomia aos trabalhadores relativamente ao seu desempenho laboral, nomeadamente consagrando propostas legislativas que se mostram muito mais orientadas para uma das partes da relação laboral, na perspectiva da prestação da atividade pelo trabalhador, omitindo tudo quando se refere à outra parte da relação, ou seja, o empregador, maiormente no que concerne à concretização do seu poder de autoridade e direção. O poder da autoridade e direção decorre da necessidade de se definirem mecanismos de controle e tempo de trabalho, bem como do uso dos instrumentos de trabalho disponibilizados pelo empregador. Tanto o controle do tempo de trabalho como o controle do uso dos instrumentos de trabalho são normalmente efetuados através do recurso a diversos meios, sendo que na prestação de trabalho em regime de teletrabalho ou trabalho à distância, tais meios têm de ser, naturalmente, os que se efetivam através dos instrumentos ou ferramentas utilizados pelo trabalhador durante a prestação de trabalho. Pelo que a CIP tem insistentemente questionado como se equaciona propiciar ao empregador o controle do tempo de trabalho e o controle do uso dos instrumentos de trabalho por ele disponibilizados ao trabalhador, assim permitindo a concretização do poder da autoridade e direção do empregador. E este, como se sabe, é um aspecto nuclear de um contrato de trabalho e até ao momento, lamentavelmente, não obtivemos qualquer resposta. Em conclusão, e relativamente a toda esta matéria, na perspectiva da CIP, a sede natural de discussão sobre uma eventual revisão do teletrabalho é a concertação social.
sendo que se deve dar o máximo de espaço possível à contratação coletiva, uma vez que o teletrabalho não vai naturalmente ter aplicação em todos os setores e profissões e com igual intensidade, pela que a existência de modelos mistos ou híbridos dentro e fora das instalações do empregador pode ser o mais ajustado para muitos casos. Domina aqui a heterogeneidade. A negociação entre os parceiros sociais será, obviamente, sempre mais benéfica, quer para trabalhadores, quer para as entidades empregadoras, estipulando sobre a adoção do regime de teletrabalho, definindo as suas regras específicas, atendendo às especificidades de cada atividade e aos custos-benefícios que podem decorrer da adoção deste regime em concreto para um determinado setor ou empresa. Repare-se que foi o próprio programa de governo a enunciar que é a partir do livro verde sobre o futuro do trabalho e do debate político nele baseado, incluindo na concertação social, que se vai avançar com propostas concretas de regulação da prestação do trabalho no quadro da economia digital. A discussão sobre o teletrabalho e outros assuntos do livro verde, como sejam o trabalho em plataformas digitais, a desconexão, a conciliação ou as novas formas de proteção social, devem, em si, manter-se numa primeira fase no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social e só, posteriormente, serem objeto de eventual intervenção legislativa, caso esta venha a ser tida como necessária. Ou seja, no que ao desenvolvimento das relações laborais diz respeito, as matérias que lhes estão diretamente conexas têm de ser discutidas na concertação social, com vista ao alcance de um acordo sobre as mesmas, devendo o Governo desenvolver todos os esforços nesse sentido, através de uma negociação aprofundada, antes de remeter ao Parlamento quaisquer propostas legislativas nos domínios em causa. Isto sem perder de vista que é esta Assembleia que detém a legitimidade plena relativamente ao Poder Legislativo. Só que a paz social, bem como o reconhecimento que há uma maior eficácia das medidas legislativas quando são desenhadas pelas próprias partes, aconselha, nomeadamente ao nível da União Europeia e no âmbito do modelo social europeu em que nos incluímos, a uma intervenção decisiva da concertação social e dos parceiros sociais. Agradeço a vossa atenção e estamos ao vosso dispor para todas as vossas questões. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Nuno Biscaia. 15 minutos exatos e cumpridos, e passava de imediato então aos grupos parlamentares, 5 minutos por grupo, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Fernando José. Muito boa tarde, senhores deputados. Começo por cumprimentar a CIP, nas pessoas do Dr. Nuno Biscaia e do Dr. Luís Henrique, e agradecer a exposição e os contributos. Como sabemos, o regime do teletrabalho data, como foi dito pelo Dr. Nuno Biscaia, de 2003 e está plasmado nos artigos 100 e 105 do Código de Trabalho e seguintes. Na altura, o regime era marginal, o teletrabalho era incipiente no nosso enquadramento laboral e de lá para cá teve poucas alterações. Mesmo ao nível da contratação coletiva, o clausulado existente é escasso e apenas em alguns setores de atividade. O atual contexto veio, efetivamente, acelerar a necessidade de densificar este regime, e eu penso que nisso estamos todos de acordo, da necessidade em densificar o regime do teletrabalho. E, como sabemos, este regime e esta necessidade resultou no combate à crise pandémica que estamos ainda a vivenciar, uma crise sem precedentes e na qual o teletrabalho foi uma das formas encontradas como resposta ao controlo da pandemia. Cabe, pois, densificar o regime do teletrabalho, não para o presente, mas para o futuro. Temos de, efetivamente, olhar este regime, não no atual contexto, mas tentar aqui encontrar uma regulamentação que nos sirva no futuro. Um regime que poderá potenciar, inclusive, a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Nesse contexto, face ao vazio legislativo e à necessidade em regulamentar, pergunto à CIP se não consideram importante concluir a esta densificação, a densificação do regime, antes de que chegue ao fim a obrigatoriedade da aplicação do regime de teletrabalho. Depois, e para terminar, dizer que, embora o Dr. Nuno Biscaia já tenha abordado a temática, sempre seria de perguntar o que é que a CIP considera, ou qual considera ser, o papel da contratação coletiva na regulamentação do regime do teletrabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial à Confederação Empresarial de Portugal, à CIP, aqui representada pelo Dr. Nuno Biscaia e pelo Dr. Luís Henrique, portanto, a quem agradecemos, especialmente ao Dr. Nuno Biscaia, a intervenção que aqui nos trouxe e a partilha de ideias. Bom, da parte do grupo parlamentar do PSD, para nós não é novidade esta posição e, no fundo, este complemento ou esta explicação que a CIP nos trouxe cá hoje, porque antes do PSD embarcar por um projeto de lei com vista a algumas clarificações e alguns balizamentos que entendemos que o Parlamento pode fazer, ouvimos primeiro os parceiros sociais, neste caso, naturalmente, os representantes dos trabalhadores e dos empregadores. E convém aqui realçar que não embarcamos nesta afirmação que o Partido Socialista acabou de deixar, de que há um vazio legislativo na matéria do teletrabalho. Sr. Deputado, nós não concordamos que haja um vazio legislativo, não vamos alinhar neste momento, como já foi referido várias vezes, em alterações extravagantes que venham causar complicações e confusões à semelhança do período que acabamos de viver e que ainda vivemos de pandemia, como o Sr. Dr. Nuno Biscaia referiu, durante a pandemia, portanto, surgiram inúmeras alterações legislativas, avulso, que causaram algumas complicações de entendimento às partes da relação laboral e, naturalmente, que é preciso acautelar que essa confusão não seja arrastada. E, portanto, tudo aquilo que aconteceu em termos de teletrabalho em tempo de pandemia foi uma imposição do Governo empurrado, digamos, pela pandemia. Não houve tempo, nem para a parte dos empregadores, nem para a parte dos trabalhadores, de respeitar aquele princípio básico de que se vai para teletrabalho com base no acordo entre as partes, tal como o Código de Trabalho assim prevê. Neste sentido, nós sempre dissemos que, e não secundarizamos naturalmente o papel do Parlamento nesta matéria, há clarificações e balizamentos que podemos avançar, mas há aqui o cerne da questão. Alterações profundas e tal como ouvimos da parte aqui da Confederação Empresarial de Portugal, é preciso que nós deixemos espaço para que a concertação social as efetive, as decida. O mundo do teletrabalho, setor a setor, é um mundo extremamente complexo. É preciso que a negociação coletiva e o acordo individual aqui também tenha espaço e venha aqui também ditar algum caminho. E como aqui foi referido, nestas inúmeras iniciativas legislativas dos diversos partidos, das minorias parlamentares, há aqui iniciativas que omitem quase por completo a outra parte da relação laboral. Bom, isto não vale a pena dizer porque é público que esse não é o caminho do PSD. Nós estamos aqui para acautelar ambas as partes dos trabalhadores, as partes dos empregadores. O mundo do teletrabalho é um mundo de desafios, vantagens e desvantagens, quer para os empregadores, quer para os trabalhadores, e temos que estar conscientes que é esse o caminho que temos que seguir. E, portanto, nesta linha das clarificações, das melhorias pontuais, cirúrgicas que o PSD se propõe a fazer, Sr. Dr. Nuno Biscaia, Dr. Luís Henrique, no âmbito de alguns aspectos que nós entendemos que é preciso melhorar, esclarecer, a questão do local da prestação do trabalho, a questão da privacidade do agregado familiar, e acrescentou aqui um aspecto, e muito bem, mas então é preciso também acautelar a questão da privacidade também dos dados da empresa e do empregador. E, portanto, este é um caminho de equilíbrios que nós vamos ter que seguir. A questão das despesas, nós sabemos que, por exemplo, uma empresa de call center, certamente é uma empresa que gastará o trabalhador terá muitos mais custos na prestação do seu trabalho em regime de teletrabalho do que um outro setor. Portanto, é importante que nós possamos dar aqui uma abertura, um espaço privilegiado à concertação social
e à negociação coletiva. Neste sentido, o PSD pergunta, e termino, Sr. Coordenador, na linha das clarificações que o PSD se propõe a fazer, perguntamos então à Confederação Empresarial de Portugal se acrescentariam mais algumas sugestões àquele que é o caminho, ou mais algumas melhorias, apenas neste caminho das clarificações legislativas e não de alterações profundas que nós entendemos que devem ser feitas noutro âmbito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença da CIP e do Dr. Nuno Biscaia, concretamente, neste grupo de trabalho, e queria reafirmar algumas opiniões, alguns pontos de partida do Bloco de Esquerda para esta discussão. Primeiro, nós não alinhamos na subversão constitucional que consiste em dar centralidade na legislação do trabalho à concertação social. Achamos que isso é uma subversão do nosso regime constitucional. Fomos sempre, historicamente, a esquerda lutou contra o corporativismo fascista e também deve lutar contra o neocorporativismo capitalista que pretende substituir o espaço da soberania popular e da representação democrática, que é o Parlamento, por instâncias corporativas, ou do tipo corporativo. Portanto, a concertação social terá o seu espaço, ele certamente não substitui a soberania democrática e a centralidade do Parlamento na alteração da lei do trabalho, até porque é o Parlamento quem altera a lei do trabalho, não é a concertação social que não tem esse poder, não tem essa competência, não tem essa missão. Em segundo lugar, do nosso ponto de vista, a lei do trabalho deve, obviamente, tomar partido por uma das partes da relação de trabalho. O direito do trabalho fez para proteger a parte mais fraca, para proteger os trabalhadores. E, portanto, essa emancipação em relação a um direito que tomasse as duas partes como partes iguais num contrato civil resulta precisamente da tomada de partido pela parte mais frágil, e é nessa perspectiva que nós enquadramos a nossa intervenção legislativa. O direito do trabalho, as alterações ao Código de Trabalho, na nossa opinião, as que partem da nossa iniciativa são para proteger a parte mais fraca. Em terceiro lugar, para nós, a contratação coletiva é um complemento à legislação do trabalho, não substitui as normas que o Código deve ter e, portanto, até entendemos que deveria ser reposto o princípio de tratamento mais favorável. Salvaguardamos nas alterações que fizemos ao Código de Trabalho que as matérias do teletrabalho ficam pelo menos protegidas naquele elenco de matérias, ficam protegidas estando enumeradas naquele elenco de matérias que o artigo 3º salvaguarda de poderem ser afastadas por acordo individual ou poderem ser pioradas por contratação coletiva. Parece-nos que é importante que as normas sobre o teletrabalho sejam imperativas, seja no que diz respeito ao tempo de trabalho e à não invasão do tempo de trabalho, à não colonização do tempo de trabalho, seja no que diz respeito à compensação pelas despesas acrescidas que os trabalhadores possam ter, seja no que diz respeito aos direitos que devem ser consagrados para os progenitores que têm filhos ou para os cuidadores informais, seja na definição, no alargamento da reparação dos acidentes de trabalho e do enquadramento dos acidentes de trabalho, como acidentes de trabalho, daqueles acidentes que possam acontecer no espaço doméstico durante o tempo de trabalho, e também, já agora, na questão da representação, do direito à representação à organização sindical e no direito das organizações, das estruturas coletivas que representam os trabalhadores, terem acesso aos contactos aos trabalhadores que estão em teletrabalho, coisa que tem vindo a ser negada por várias empresas, com o argumento da proteção de dados, que é um argumento, obviamente, invocado de forma muito conveniente para privar as ORTs de acederem aos contactos dos trabalhadores. E também achamos que devem ser imperativas as normas que protegem a privacidade dos trabalhadores. Nós não confundimos o poder de autoridade e de direção das entidades patronais, que obviamente têm no quadro de uma relação de trabalho subordinado, não confundimos isso com a possibilidade da invasão da privacidade e do espaço familiar e pessoal do trabalhador, não confundimos isso com um controle por via de softwares invasivos, como foram utilizados, e aliás,
houve até uma intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre esse aspecto, como se esse poder de direção e de autoridade pudesse ser exercido através da obrigação de uma conexão permanente durante o próprio período de trabalho e de uma vigilância permanente através de softwares informáticos. Não achamos que isso deve ser claramente rejeitado. Achamos, aliás, que o precedente que já existe, o parecer, a orientação da Comissão Nacional de Proteção de Dados já vai nesse sentido, mas também deve ficar claro na lei laboral. E, portanto, em suma, agradeço em nome do Bloco de Esquerda mais uma vez o contributo da CIP e continuamos a nossa longa e reiterada discordância em relação à posição da CIP sobre a legislação do trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a CIP, de cumprimentar o Dr. Nuno Biscaia, de agradecer a intervenção inicial que fez. Há efetivamente um conjunto de matérias cuja reflexão que o PCP tem é naturalmente discordante daquela que a CIP aqui colocou. Desde logo no que se refere às matérias da legislação laboral e da concertação social, a Assembleia da República tem toda a legitimidade com os representantes que têm eleitos para tratar, definir e legislar sobre matérias de legislação laboral, e a concertação social tem o seu papel, que não pode de todo ser empolado, como não pode ser de todo menorizado aquele que tem que ser o papel da Assembleia da República nas mais diversas matérias, incluindo em matérias de legislação laboral. Há um outro conjunto também de reflexões que foram sendo colocadas que nós não acompanhamos, sendo que importava da parte do PCP que fosse esclarecida uma questão muito concreta, nomeadamente, o Dr. Nuno Biscaia referiu na sua intervenção, a CIP tem no contributo escrito que enviou a outras iniciativas legislativas, não há do PCP, sobre matérias de teletrabalho, mas quando coloca a possibilidade de imposição por parte da entidade patronal a imposição da situação de teletrabalho, em que aqui falava de matérias de doenças coletivas, penso que foi a expressão que utilizou quando se referiu especificamente à questão da legionela, de outras situações pandémicas, mas o que é um facto é que no parecer que a CIT enviou, fala de situações de doença, e situações de doença é muito lato e dá para vários tipos de avaliações e de análises. Importava aqui perceber bem o que é que a CIP pretende quando fala da imposição unilateral pelo empregador em caso de força maior, por exemplo, situação de doença, pandemias, é o que está escrito neste contributo que foi enviado por escrito para a Assembleia da República. Era muito importante percebermos bem do que é que estamos aqui a falar, porque qualquer trabalhador que tenha uma situação de doença tem o direito a ter o seu descanso, o seu repouso e o tratamento sem ter que estar a trabalhar e sem ser obrigado a prestar qualquer tipo de funções durante o tempo que está naturalmente em convalescença ou recuperação, como é, aliás, um direito que lhe assiste. Por isso importava que isso fosse esclarecido, era uma dúvida que tínhamos até face à intervenção que foi feita e ao que está no contributo escrito, e é esta efetivamente aqui a questão que colocamos. O PCP não encara de todo a questão do teletrabalho como uma ferramenta, um elemento que deva ser utilizado como regra. Aliás, na iniciativa legislativa que temos, colocamos exatamente a questão da excepcionalidade da utilização do teletrabalho. Não entendemos sequer que este seja um instrumento que seja de conciliação ou de articulação da vida pessoal e de familiar com a vida profissional. Os trabalhadores têm um horário de trabalho que têm que cumprir, mas têm também direito ao seu tempo de descanso e ao seu tempo para a família e para o lazer, e como tal é assim que tem que ser garantido, é assim que têm que ser garantidos esses direitos aos trabalhadores, bem como têm também direito a prestar assistência a filhos ou a outros membros da família, de acordo com o que também está na legislação laboral, e é isso que tem que ser cumprido e garantido, e não criarem-se aqui subterfúgios, digamos assim, em que se está em situação de teletrabalho e ao mesmo tempo está-se a tomar conta da mãe, ou está-se a tomar conta do filho, ou está-se a tomar conta do pai. Não é de toda essa a situação que nós acompanhamos, têm que ser garantidos aos trabalhadores os direitos de acompanhamento à família,
e, aliás, reforçados na opinião do PCP. Em matérias também de saúde e segurança no trabalho, mesmo para terminar, estava aqui à procura do cronómetro para não ter os 5 minutos, em matérias de saúde e segurança no trabalho, o entendimento que nós temos é que essa é uma responsabilidade, efetivamente, que tem que ser assegurada pelas entidades patronais. No nosso projeto, na iniciativa legislativa que temos inclusive uma proposta em que o empregador deve promover com uma periodicidade de 3 meses a realização de exames de saúde adequados ao trabalhador para efetivamente avaliar a sua situação na prestação de trabalho em regime de teletrabalho, por isso importava saber se a CIP tem alguma avaliação ou opinião sobre isso, e mesmo para terminar, a questão dos custos e da privacidade do trabalhador. Para nós é claro que a casa do trabalhador é o seu espaço pessoal e privado e como tal não pode ser alvo de nenhum tipo de invasão. E a questão dos custos, além dos custos adicionais com eletricidade e outros, há também aqui o custo da utilização do espaço pessoal do trabalhador para prestar trabalho para a empresa e também isso deve ser, no nosso entender, devidamente compensado. Por isso, sem prejuízo de instrumentos de regulamentação, de regulação coletiva que possam naturalmente existir nesta matéria, o entendimento que também temos e por isso também o inscrevemos no nosso projeto de lei, é que deve haver um valor mínimo que esteja balizado na lei geral, sem prejuízo, como disse, de instrumentos de negociação coletiva que possam dispor uma posição mais favorável ao trabalhador nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, que está, ou que irá intervir por videoconferência. Creio que estamos em condições de... Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Creio que todos estejam a ouvir. Em primeiro lugar, sim, força. agradecer ao Dr. Nuno Pescaia, portanto, e os contributos que a CIP nos fez chegar. Portanto, e no entender do CDS, portanto, não é só necessário, portanto, como é fundamental, portanto, ouvir todos os membros portanto, da Comissão Permanente da Concertação Social e haver tal conciliação de interesses, que para nós é fundamental, entre empregadores e trabalhadores, e não virar, portanto, empregadores contra trabalhadores, e isso não será certamente portanto, o caminho. Mas o CDS, portanto, em primeiro lugar, congratula-se por, passados 5 anos, portanto, todos os partidos, portanto, da Assembleia, portanto, reconhecerem portanto, a necessidade portanto, e a urgência e a importância portanto, de regulamentar, portanto, de facto, o teletrabalho. Portanto, em 2016, o CDS foi o primeiro partido a apresentar nesta Câmara um conjunto de propostas de regulação, portanto, de regulamentação portanto, do teletrabalho. Na altura, portanto, infelizmente, portanto, foram chumbadas e não conseguíssemos que fosse uma realidade. Aquilo que poderia ter sido uma solução há 5 anos atrás, ou que poderia ter sido hoje uma solução, portanto, continua, portanto, de facto, a ser um problema. Infelizmente, o tempo e a pandemia vieram dar razão, portanto, ao CDS para esta necessidade de regular, portanto, o teletrabalho. Mas eu queria, portanto, deixar, portanto, 2 ou 3 portanto, questões, portanto, de facto, portanto, muito concretas, portanto, ao autor, portanto, Nuno Biscaia. Portanto, era, em primeiro lugar, de que forma, portanto, que o teletrabalho vem ajudar esta conciliação, esta necessidade também de conciliação entre a vida profissional, portanto, e a vida familiar, e de que forma, portanto, também vê a CIP, vê os ganhos e os aumentos de produtividade e a importância, portanto, para a economia portuguesa. Nós não podemos esquecer que o teletrabalho, portanto, nesta altura de pandemia, portanto, veio a salvar, portanto, muitos postos, portanto, de trabalho, e isto, portanto, tem que ficar registado. Foram milhares, portanto, de postos de trabalho que foram salvos, portanto, com o teletrabalho. E também uma outra nota, portanto, uma última pergunta, portanto, ao Dr. Nuno Pescaia, portanto, que diz respeito, portanto, o respeitar, portanto, do direito, portanto, ao desligamento. Portanto, mais uma vez agradeço, portanto, à CIP, os seus contributos, portanto, que deu, e são estas 3 questões, portanto, que eu deixaria colocar. Eu peço desculpa, eu não ouvi a última expressão, o respeitar o direito ao desligamento. Ao ao desligamento. E se vê ou não? E se vê ou não ainda, ainda uma última pergunta, se me permite, Sr. Coordenador, que ainda tem tempo, é se vê, portanto, que no futuro do teletrabalho tem que haver uma necessidade também de acerto entre entidade empregadora, portanto, e trabalhadores, de formas de agilizar o teletrabalho, portanto, 2 ou 3 dias, tanto na empresa, ou por semana, ou em casa, portanto, haver esta alternativa, portanto, que o CDS também tem, portanto, que seja, e que o futuro passará muito por aí. E não haver um desligamento entre o local físico de entidade empregadora, portanto, e neste caso, as empresas e o empregador. O desligamento total. Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava então a palavra agora, se a minha informação está correta, não ao Dr. Nuno Biscaia, mas ao Dr. Luís Henrique, mas podem obviamente gerir agora este tempo final como entenderem, 10 minutos, e passava então a palavra à CIP. Sou eu. Lamentavelmente para vocês, não vou ouvir já o meu colega. Portanto, podem passar a câmara para mim.
Ok, está a começar a contar o tempo? Está a contar a partir de agora. Ok, então, tentando responder de uma forma rápida às questões que nos foram colocadas. O Dr. Fernando Catarino, um homem do diálogo social, diria eu, não posso deixar de o recordar que neste momento decorre a OIT, onde durante alguns anos resolvemos, creio eu, que em diálogo e muito incisivo problemas que foram surgindo ao nível da Organização Internacional do Trabalho, mas também face ao nosso passado, relativamente a outros problemas em vários setores. E sempre com base no diálogo e com base na contratação coletiva e na negociação entre as partes e aqueles equilíbrios que as partes considerem mais ajustados. Daí, relativamente às questões que nos colocou, e a primeira dizia respeito a tentar proceder a ajustamentos legislativos antes de chegar ao fim esta imposição unilateral do teletrabalho, que, não obstante se verificar quanto a todos os conselhos do país até ao próximo dia 13, acaba no dia 14, mas ainda com as condicionantes provocadas pela relação entre aquele decreto-lei que eu citei, do 79A-2020, em vigor, versus a resolução dos Conselhos de Ministros que, em função do estado pandémico, podem ser decretadas relativamente aos concelhos que registrem incidência de infecções mais elevadas ao longo do território nacional. E, portanto, nessa perspectiva, eu tenderia a dizer que, face ao que o grupo parlamentar do PS nos disse, que seria uma legislação para o futuro, eu, como jurista, e também aqui na CIP, o que nos agrada mais no futuro será a perspectiva de estabilidade. E, portanto, se queremos um regime de teletrabalho que seja estável para o futuro e que não seja constantemente objeto de alterações, queremos que seria necessário dar espaço à concertação para vos apresentar, ou apresentar ao Governo, de forma negociada, algo que tivesse robustez suficiente para se manter de forma estável, como se manteve o regime que desde 2003 vigorou no nosso direito do trabalho, o regime do teletrabalho, desde 2003, e que fosse objeto de poucas alterações, ou muito menos de sucessivas alterações legislativas. Portanto, é quase para dizer, deem espaço à concertação para podermos, com o Governo, apresentar-vos soluções que sejam, na nossa perspectiva, as melhores e que confiram a maior estabilidade para o futuro que se avizinha. Relativamente à segunda questão, eu creio que já parte da primeira, ou daquela introdução que eu fiz, que a contratação coletiva e mesmo o acordo individual nestas matérias, face à heterogeneidade de situações que se verificam na vida, relativamente a setores e a pessoas e a atividades, que a contratação coletiva e mesmo o acordo individual deverão ser objeto de reconhecimento de latitude. Latitude relativamente a poder nesta sede se encontrarem os melhores equilíbrios traduzidos em soluções que sirvam da melhor forma as partes envolvidas. E, portanto, isto acho que responde às suas amáveis questões. Relativamente ao Partido Social Democrata, revemos muito do que a senhora deputada disse. Aliás, tem sido muito esse o nosso discurso. E relativamente a clarificações, eu não vou ser contraditório com o que acabei de dizer e, portanto, queremos que na concertação social podemos discutir todos estes pontos de vista. No entanto, eu na intervenção que fiz apontei 4, se não estou em erro, que não são clarificações, são hipóteses para a nossa reflexão. Quer dizer, uma é determinada por aquilo que consideramos que o teletrabalho deve ser objeto de acordo entre as partes. Isso é ponto assente, creio que será por vós também reconhecido. Quanto a outras questões, relativamente às possibilidades de condicionarmos situações que, para viabilizar empresas ou para não suspender contratos de trabalho, se possa unilateralmente, como hipótese de raciocínio, e enquanto houver meios, e de forma excepcional e temporária, colocar os trabalhadores em teletrabalho, seria também para se discutir em concertação.
Outras questões, clarificações, que nós também temos de considerar quando tratamos esta matéria, tem a ver com a questão que eu apontei relativamente aos seguros e qual a reação da companhia de seguros. Por exemplo, um agravamento de um prémio de seguro pode e vai naturalmente condicionar todo o aspecto de custos envolto no teletrabalho. E, portanto, creio que essas clarificações devemos primeiro discuti-las com o Governo e, sobretudo, com os sindicatos, para depois, e mesmo com outras partes envolvidas, nomeadamente as companhias de seguros, para tentarmos obter soluções equilibradas. Relativamente ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, pronto, é verdade, acho que pelo menos concordamos em que discordamos. É uma perspectiva da Constituição que nós não temos. Eu comecei por afirmar, e disse na parte final da minha intervenção, que nunca perdíamos de vista que é esta Assembleia que tem a legitimidade legislativa plena, não é isso que está em causa. Quanto à centralidade, bem, a Constituição também absorve os princípios da União Europeia onde nós nos encontramos inseridos. E nesses princípios da União Europeia está o modelo social. E um dos pilares desse modelo social europeu é precisamente o diálogo social. E por uma razão, ao nível da União Europeia, os parceiros sociais são mesmo co-legisladores. Ou seja, sendo apresentadas soluções ou apresentadas propostas legislativas por parte da Comissão Europeia em torno de matérias sociolaborais, os parceiros sociais podem acordar e apresentar soluções, e essas soluções são, em geral, respeitadas pelo Conselho, portanto, e pelo Parlamento. Portanto, é uma maneira de ver a Constituição. Nós consideramos que a Assembleia é, de facto, o órgão legislativo pleno, é o que tem o poder legislativo, mas há o princípio da separação e interdependência de poderes e a concertação. Neste caso, se queremos paz social e se queremos também soluções que sejam mais eficazes, aquelas que são negociadas pelas partes, normalmente têm tido resultados melhores do que aquelas que são impostas, como muitas vezes sucede. E relativamente ao tomar partido, quanto a uma das partes da relação, é porque é visto na generalidade, e depois fazendo com que todas as outras partes tenham que obedecer essa relação, num sentido coletivo absoluto e pleno, onde não se permita premiar quem desenvolve mais atividade, quem tem mais mérito, quem se empenha. Enfim, é uma maneira de ver a questão, e também não concordamos naturalmente quanto à vossa perspectiva relativamente à contratação coletiva, onde achamos que as partes devem poder regulamentar aquilo que considerem mais conveniente. No entanto, não posso deixar de sublinhar que os limites à contratação coletiva apontados pelo senhor deputado foram precisamente aqueles que foram objeto de acordo na concertação social que a Assembleia da República, e bem, reconheceu como sendo os mais adequados para se considerarem limites de máximos ou de mínimos, ou imperativos de máximos ou de mínimos à contratação coletiva. E, portanto, a democracia a funcionar no seu pleno. Quanto ao grupo parlamentar do PCP, sim, eu faço o esclarecimento e pensei que isso tinha ficado esclarecido. Não obstante, e portanto se calhar faço aí a meia culpa, e pusemos situação de doença e pandemias no mesmo parágrafo, mas o que naturalmente queríamos dizer é situações de doença num contexto de pandemia, outra doença de espectro alargado, a legionela. Não é propriamente uma pandemia, mas pode inviabilizar, ou aconselha a inviabilização de, em certos locais de trabalho, não poderem estar trabalhadores e mesmo locais de trabalho, dentro das mesmas instalações, divisões que sejam adjacentes. E, portanto, nessa situação, sim, poder-se impor o teletrabalho. Repare que não é impor o teletrabalho em situação de pessoas que estão doentes, é impor o teletrabalho relativamente a pessoas saudáveis para não correrem o risco de ficarem doentes. E, portanto, é nessa perspectiva que, e aí meia culpa, fui eu que eventualmente formulei mal em termos de português, mas é este o sentido, até porque um sítio onde se enquadra, sempre por caso fortuito ou de força maior, sempre uma situação que seja inevitável e imprevisível, e portanto foi isso que nós propusemos equacionar. Espero que fique completamente esclarecida relativamente a esse assunto e portanto, não vou continuar, porque acho que quanto a essa matéria ficamos fechados. Quanto à questão da segurança e saúde no trabalho, aliás, e verifica-se também esta questão relativamente ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, por um lado, o grupo parlamentar do Bloco
Esquerda diz que não se pode utilizar quaisquer softwares informáticos para controle da atividade do trabalhador, não é isso que nós dizemos. Nós queremos efetivar o poder da autoridade e direção, que o senhor deputado reconheceu, todos reconhecemos, como um ingrediente relevante, se não dos mais importantes, na relação laboral subordinada. E o senhor deputado não apresenta soluções. Diz que não quer a utilização, mas soluções não a apresenta. E, portanto, aqui sucede o mesmo relativamente ao grupo parlamentar do PCP, quando coloca questões da segurança e saúde no trabalho. É que nós sabemos, e por isso colocámos a questão, que o local do trabalho, ou melhor, o domicílio do trabalhador é o local da sua imperativa privacidade. Isso é verdade. Mas a senhora deputada disse bem que compete ao empregador assegurar a vigilância da saúde e segurança do trabalhador. Ora, qual a solução? Apontou o problema, nós também apontámos o problema, reconhecemos que aqui há um problema, mas não apresentam soluções. E nós aqui estamos aí à procura de soluções. Como é que nestes locais, em que o empregador, e repare-se que é o domicílio do trabalhador, ou o outro, em que o empregador não tem o controle direto do local de trabalho, mas onde a sua obrigação se estende de impor as medidas de segurança e saúde adequadas à prevenção de acidentes de trabalho, como é que isto se vai resolver? E isto, para nós, é importante. Creio que para a senhora deputada também seja importante. Se não queremos acabar com a regra, e não queremos, parece-me, de que o empregador é o responsável pela segurança e saúde do trabalho, como é que se efetiva este dever no sítio onde, ou no local físico, onde o empregador, por via da privacidade, de ser o domicílio do trabalhador e ter a sua privacidade, como é que ele se efetiva? E temos que arranjar solução para isto. Não podemos assobiar para o lado e pronto, com base em duas máximas que são um pouco incompatíveis, tem que se arranjar uma solução. E é isso que nós procuramos. Relativamente... Dr. Nuno Biscaia, peço desculpa interromper, só relativamente ao tempo, tentar só concentrar agora nesta fase final. Já passamos o nosso tempo e teremos agora o nosso plenário às 15 horas e, portanto... Só para não deixar, porque acho que seria muito incorreto não responder ao grupo parlamentar do CDS. Creio, Sr. Presidente, que me dará essa oportunidade. Só para responder. Isto relativamente ao problema do desligamento, que não está diretamente associado ao teletrabalho, e como outras situações que referiu, nós aqui consideramos que o local indicado para abordar esta questão será precisamente ao nível da contratação coletiva. Não sendo despiciente face à heterogeneidade de setores e face à heterogeneidade de funções que dentro de uma mesma empresa um trabalhador subordinado poderá adquirir, será difícil apresentar uma solução que sirva a todos. Portanto, não podemos escurar que aqui no direito ao desligamento, sendo que nós sabemos que há situações em que, se não for possível contactar o trabalhador, podemos mesmo perder a empresa. Esses casos são conhecidos, nomeadamente até para salvar a empresa, ainda que se tenha que fazer trabalho suplementar, ou numa situação em que, por causa de um curto-circuito ou outra qualquer situação, às 3 da manhã se tenha de telefonar um trabalhador para ir salvar a empresa e todos os postos de trabalho que ali se encontram, que o direito ao desligamento terá de ser visto em função de cada situação concreta, sendo que a situação ou o modelo mais geral para poder contemplar esta situação, na nossa perspectiva, será precisamente a contratação coletiva. Desculpe ter excedido o meu tempo, mas creio ter respondido a todos de forma mais ou menos equilibrada. Muito obrigado. Não em termos de resposta. Muito obrigado, Dr. Nuno Biscaia, a toda a delegação da Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigado aos deputados e dou por encerrada esta sessão e vamos passar à sessão plenária. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.